Bem, esta é a segunda mensagem da série Sede Perfeitos. Semana passada nós estudamos um pouco sobre o chamado de Deus ao reavivamento. O Senhor está nos chamando para uma vida reavivada. O reavivamento da verdadeira piedade é a mais urgente obra a ser realizada por nós seres humanos. Nós estudamos isso semana passada. Se você não conseguiu acompanhar semana passada, não conseguiu assistir, você pode entrar aqui no nosso canal e você vai ver aqui nos vídeos anteriores que está lá a mensagem 1. Se você perdeu a mensagem 1, eu sugiro que você entre no canal aí e você assista a mensagem 1 sobre o reavivamento. É muito importante para você ter a compreensão do todo. E se você não está inscrito em nosso canal ainda, inscreva-se, assine o sininho ali para receber as notificações das próximas mensagens. E quando entramos ao vivo também você é notificado, tá bom? Então não se esqueça de inscrever. Inscreva-se no canal, assine o sininho ali e você vai ter sempre as mensagens novas recebendo aí na sua casa para você participar. Bem, semana passada nós estudamos sobre o chamado ao reavivamento. O Senhor fez muitos apelos para o reavivamento, direcionado à sua igreja no decorrer dos anos, no decorrer das eras. Em todos os períodos da história da humanidade, o Senhor está apelando para o seu povo aceitar a Jesus Cristo, aceitar o Espírito Santo, adorar a Deus, o único Deus, servir a Deus e aceitar a salvação que Ele oferece aos seres humanos. Desde que Adão e Eva saíram do jardim, o Senhor está apelando para que o sangue de Cristo seja aceito, para que o Cordeiro não morra em vão. Em todas as eras, o Senhor tem apelos específicos. E para o nosso tempo, esse tempo do fim, o Senhor também tem tido apelos específicos para nós. Há na Bíblia vários apelos específicos para nós, a igreja dos últimos dias. E eu quero ler um deles, talvez o mais forte de todos, Apocalipse capítulo 3. Esse texto é um texto direcionado a nós, a igreja dos últimos dias, a igreja de Laodiceia. E há um apelo específico de Deus aqui, um chamado ao reavivamento. Apocalipse capítulo 3, eu quero ler dos versos 18 a 20. E a palavra de Deus diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Agora atentem para essa expressão: vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se veja ou não se manifeste a vergonha da sua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. E o verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O texto está dizendo aqui que o Senhor está à porta. O texto não diz que o Senhor esteve ou que o Senhor estará à porta. O texto está no presente contínuo. O Senhor está à porta. O verbo é enfático, é direcionado para mim e para você hoje, nesses dias em que nós estamos vivendo. Quando o texto bíblico diz, o Senhor está à porta, está nos informando que o dia da salvação é hoje. O dia da salvação não foi ontem, não será amanhã. O dia da salvação é agora. O único instante que nós temos, o único instante que nos pertence, é exatamente agora. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a algumas horas. Então o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Eu estou batendo na porta do seu coração. E o interessante é que a maneira como ele bate, né? Ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz, estou à porta e bato, se alguém ouvir a batida, ou seja, se alguém ouvir a minha voz, ou seja, o Senhor bate em nosso coração por meio da sua palavra. E o meu apelo para você hoje, para mim, é que a palavra de Deus bata a porta do nosso coração hoje. E ao ouvirmos a palavra de Deus, ao ouvirmos a voz de Deus, ao ouvirmos o chamado de Deus, nós possamos abrir a porta e deixar que o Senhor entre em nossa vida para cear conosco. Essa palavra cear
do grego deipnel, significa a principal refeição do dia. Nós temos muitos afazeres, muitos compromissos, mas o principal tempo do nosso dia, a principal refeição do dia, o principal aprendizado do dia, tem que ser na presença de Deus. E o Senhor está nos chamando para essa experiência marcante com Deus. Tomar uma ceia com Ele, a principal refeição do dia. Esse convite de Jesus é um convite também para arrependimento. O final do verso 18 fala sobre isso, né? Diz aqui, olha, verso 19. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É um convite ao arrependimento. Essa palavra arrepende-te ou arrependimento é metaneuo. Metaneuo significa pensar de maneira diferente. Significa reconsiderar, mudar de ideia. Significa ter tristeza pelo pecado. Essa palavra metaneuo é diferente de metamelomai. Metamelomai significa apenas lamentar ou apenas sentir remorso pelas consequências. O Senhor está batendo a nossa porta, o Senhor quer tomar a principal refeição conosco, o Senhor está disposto a produzir em nós tristeza pelo pecado. Não tristeza pelas consequências do pecado, mas tristeza pelo pecado, repulsa pelo pecado, reconsideração a respeito da vida que estamos levando. E essa semana várias pessoas reconsideraram, várias pessoas se arrependeram, várias pessoas repensaram a sua maneira de pensar. Essa semana várias pessoas sentiram tristeza pelo pecado. E elas decidiram entregar para Jesus algumas coisas que não estão fazendo bem a elas, porque não pertencem a Deus. E semana passada eu fiz um apelo especial para você fazer uma limpa no seu guarda-roupa, na sua estante, e retirar os filmes, retirar os livros, retirar as revistas, as imagens, as peças de roupas que não são de Deus, e trazer aqui na igreja. E hoje nós recebemos várias caixas aqui na igreja. Semana passada nós já contamos o testemunho da Cida Freitas, que havia tomado essa iniciativa. E eu disse para vocês que eu ia trazer também algo que representasse algo que não é tangível. E eu trouxe hoje aqui também. Eu quero mostrar para vocês aqui um pouco das entregas de hoje. Essas caixas aqui, nenhuma delas estava aqui semana passada. Nenhuma delas. Todas elas foram acrescentadas essa semana. E esse aqui é o objeto que eu trouxe. Quero que você olhe aqui, ó. Esse coraçãozinho aqui. Esse coração representa a minha entrega também. Porque não dá para eu trazer aqui, porque é algo intangível. Mas esse coração representa o meu eu. Deus falou muito comigo, está falando muito comigo durante essas mensagens que eu estou preparando. E a minha entrega, e eu quero que queime aqui o meu eu. Vou deixar aqui esse coraçãozinho para representar o meu eu. Porque o meu eu quero que ele seja queimado. Porque se ele não for queimado, se o meu eu não for queimado, eu serei queimado junto com ele no fogo eterno. Então eu quero que Cristo habite em mim. O que é que você quer entregar para Deus? O Senhor continua fazendo um convite para a igreja de Laodiceia. O Senhor quer que nós nos arrependamos, que nós mudemos de vida. Esse apelo de Deus à igreja de Laodiceia é direto e profundo. Você vai continuar tendo esta oportunidade de trazer amanhã à noite em nosso culto, no sábado que vem. Se você quiser trazer ao sábado, a partir das 8h30, nós já estamos aqui, 8 horas já estamos aqui. E você pode trazer aqui na igreja as suas caixas, seus materiais. Nós não vamos nem olhar, nós nem abrimos essas caixas aqui para ver, certo? Pode trazer aqui, caixa fechada, não vamos queimar tudo. Porque isso não pertence a Deus e não deve pertencer aos filhos de Deus. Como eu disse, o apelo à igreja de Laodiceia é muito profundo. E eu quero voltar ao verso 18, especialmente na segunda frase, eu quero me concentrar nela. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Agora, nesta frase aqui, olha.
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da sua nudez. Esse verso 18 está afirmando, queridos, que nós temos uma necessidade grande de sermos vestidos com vestes novas. Há grandes obstáculos que nos impedem de aceitarmos esse apelo de Deus. Grandes obstáculos. E na própria carta da igreja a Laodiceia fala sobre talvez o maior obstáculo de todos. Porque esta carta a Laodiceia informa que os membros desta igreja, os membros da igreja dos últimos dias, acham que estão bem vestidos. Acham que não precisam de vestimentas novas. Acham que não precisam de outras vestes. Eles se consideram bem vestidos. Mas o texto diz, não sabem, porém, que são pobres, cegos e nus. Talvez o maior obstáculo da igreja de Laodiceia, da igreja dos nossos dias, é porque pensamos que estamos bem vestidos, mas não estamos. Pensamos que podemos resolver os nossos problemas sozinhos, mas não podemos. E é por isso, então, que estamos passando vergonha. Esse texto aqui, ao falar sobre nudez, está falando do tipo de vergonha que o ser humano passa diante de Deus e do universo, achando que pode alguma coisa sem Deus. Esta palavra nudez, gnotetos, ela vem da raiz gnos, que significa nus ou nudez. Essa palavra substantivo feminino aponta para o estado de uma pessoa nua. Ela é usada também para indicar aquele que está com pouca roupa. Uma referência às partes íntimas das quais se tem vergonha. Pode ser referência a uma pessoa que somente está trajando uma tanga ou um saiote que está muito justo ao corpo e não tem aquela roupa por cima, aquele sobretudo. Nessa época bíblica era muito comum eles usarem um tipo de tanga por baixo do corpo, que talvez estejam relacionadas com as nossas roupas íntimas hoje. Então essa tanga, ela ficava muito colada ao corpo, e sobre a tanga era colocada uma túnica. Quando a pessoa estava sem a túnica, apenas com a tanga, ela era considerada uma pessoa nua. E usava-se essa palavra também para designá-la. Eu quero ler 2 textos na Bíblia, que vocês se lembram dessa história. João 21, versículo 7, para você entender bem o significado dessa expressão e extrairmos daqui, desta informação, lições para a nossa vida. Capítulo 21, versículo 7, conta aquela história em que os discípulos estavam pescando. Depois da crucifixão de Jesus, eles voltaram a pescar. E eis que Jesus se apresenta na praia, e eles não identificaram Jesus. E Jesus diz assim, escuta, vocês têm peixes? Eles, não pescamos nada. E aí Jesus fala assim, olha, lança as redes do outro lado. E eles então se entreolharam, mas eles lançaram a rede. E ao lançarem a rede veio cheia de peixes. E João olhou bem para aquele senhor que gritou com eles e identificou que era Jesus. E ao identificar que era Jesus, ele falou, é Jesus. E então Pedro, ao descobrir que era Jesus, ele colocou a túnica. E olha só o que o verso diz, ele estava pescando sem a túnica. Capítulo 21, verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era Jesus, cingiu-se com as suas vestes, porque ele havia se despido. Ele estava nu, não que ele estava totalmente despido. E aí aqui aparece a palavra gnós. Ele estava nu, mas ele estava usando uma roupa por baixo, que é essa roupa coladinha ao corpo, um tipo de tanga. Não sei se você se lembra da menção do livro de Marcos, no capítulo 14, a menção àquele jovem que seguia Jesus, coberto apenas com um lençol. Vamos ler aqui, 14:51, é uma expressão bem semelhante, diz assim, seguiu-o um jovem coberto unicamente com um lençol, lançaram-lhe a mão, mas ele, lançando o lençol, fugiu nu.
Possivelmente esse rapaz estava em casa apenas com as roupas íntimas, apenas com a tanga, com essa roupa coladinha ao corpo. E ele então, vendo Jesus e querendo ter pressa para ir ver Jesus, lançou mão apenas de um lençol e foi ao encontro de Cristo. E aconteceu isso que aconteceu aqui, né? Lançando de si o seu lençol, saiu correndo. E a Bíblia diz aqui a palavra gnós. É interessante, queridos, que essas expressões aqui indicam que essa palavra também se refere a uma pessoa que está desprovida de roupa suficiente. Ela se aplica a alguém que está completamente nu, mas ela também se aplica a alguém que está vestido, mas não suficientemente. Como se diz numa linguagem mais popular, uma pessoa seminua. Isto quer dizer muito mal vestido. Uma pessoa que não possui roupa. E de modo metafórico, essa palavra é usada para falta de espiritualidade. Deus usou essa expressão no Antigo Testamento para significar a vergonha e a desgraça que Egito, Babilônia e Jerusalém passariam por terem se distanciado de Deus. Abra a Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 20. O profeta Isaías foi desafiado a pregar de uma maneira inusitada. E Deus queria dar uma lição para o Egito por meio dessa pregação. E durante 3 anos ele pregou de uma maneira totalmente inusitada. Isaías capítulo 20, versículos 1 a 4. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou, nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, possivelmente se referindo à túnica, né? E tira dos teus pés o calçado. Assim ele o fez, e indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. É Deus usando a palavra gnós para expressar a vergonha espiritual de um povo que havia se afastado de Deus, de um povo que havia ido contra Deus. E agora Deus então manifesta: assim como vocês viveram vergonhosamente, eu vou permitir que a vergonha de vocês seja mostrada. O Senhor também usou essa expressão no livro de Isaías 47. Vamos ler rapidamente aqui. E você pode marcar esses textos e ler com calma aí nas suas meditações. No versículo 1 diz assim: desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamará a mimosa e delicada. Verso 2. Toma a mó e mói a farinha, tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. Verso 3 agora. As tuas vergonhas ou a tua nudez será descoberta e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei homem algum. O Senhor falando sobre a nudez desses povos nós até entendemos, mas no livro de Ezequiel, no capítulo 16, o Senhor fala sobre a nudez de Jerusalém, porque Jerusalém também havia se distanciado de Deus, e totalmente longe de Deus, o povo de Deus perdeu as vestes gloriosas que Deus quer vestir o seu povo. Ezequiel capítulo 16, e eu quero ler os versículos 1 e 2 e depois o verso 37. No verso 1 e 2 de 16 diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E o verso 37: eis que eu ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitastes, como também todos os que amastes, com todos os que aborrecestes, ajuntá-lo-eis todas as partes contra ti, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que todos vejam.
Nós podemos até nos trajar com um certo tipo de pano, um certo tipo de tanga. Nós podemos até nos trajar com um certo tipo de roupa humana, produzido por obras humanas, mas Deus conhece o nosso caráter, Deus sabe das nossas vergonhas, e diante de Deus, queridos, nós não podemos jamais, nós não conseguimos esconder a nossa nudez. E é por isso que o apelo de João, no livro de Apocalipse, à igreja de Laodiceia, à igreja dos últimos dias, a mim e a você, é a seguinte: você pensa que está vestido, mas você está passando vergonha, porque você não sabe que é nu. Talvez a maior tragédia nossa é não sabermos da verdadeira condição em que estamos. A nudez, gnós, é uma palavra grega para a palavra arum, no hebraico, que está escrita em Gênesis, no capítulo 3. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 1, apresenta a serpente tentando Adão e Eva. Primeiramente Eva, depois Adão. Mas a serpente a mais sagaz de todos os animais selváticos. Essa palavra sagaz ou astuto, arum, é a mesma palavra gnós no grego. É interessante isso. Satanás está despido da glória de Deus. Por isso ele é sagaz. Ele não está na presença de Deus. Ele não tem a glória de Deus. Ele está totalmente em oposição a Deus. Satanás não tem nada de luz. Por isso ele é chamado de sagaz, arum, que significa também nu de Deus. Ele não tem nada de Deus na vida dele. Sagaz, astuto. Ao contrário disso, queridos, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi criado para se parecer com Deus. Nós fomos criados para glorificarmos a Deus, para termos em nós a glória da presença de Deus. Eu acho bonita essa expressão, no capítulo 1, versículo 26, quando o Senhor diz assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, para que eles estejam vestidos de nós. Nós não fomos feitos para nos vestirmos como a serpente, para nos parecermos com a serpente. Nós fomos feitos para nos parecermos com Deus. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Os nossos primeiros pais, eles não eram iguais a Deus, mas eles eram semelhantes a Deus. Eles eram semelhantes. Em outras palavras, eles não possuíam glórias em si mesmos, mas a glória de Deus os cobria. Eles não tinham poder em si mesmo, o poder de Deus os governava. Eles não tinham vida em si mesmo, a vida que eles tinham vinha totalmente da fonte de vida, que é Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 25, afirma sobre isso, e eu quero ler com vocês. Ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus, mas não se envergonhavam. Em outras palavras, queridos, a glória de Deus os cobria. Nossos pais estavam em sintonia com Deus. Eles estavam em conexão profunda com Deus. Eles estavam ligados a Deus e podiam refletir a imagem e semelhança de Deus. A nudez deles, ou seja, o nada que eles eram, estava escondida em Deus. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo usa essa mesma expressão de estarmos escondidos em Deus quando morremos para o nosso próprio eu. Colossenses, capítulo 3. É um texto emblemático, forte, elucidativo. No capítulo 3, versículos 2 e 3. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Assim estavam Adão e Eva. Estavam nus, mas não se envergonhavam. O nada que eles eram estava coberto pela glória de Deus, que era tudo na vida deles. Deus disse: enquanto vocês estiverem na minha presença,
eu brilharei na vida de vocês, eu cobrirei o nada que vocês são, eu cobrirei a nudez e a vergonha de vocês, e eu serei tudo na vida de vocês. No livro Patriarcas e Profetas, eu quero colocar na tela para vocês um texto extraordinário de Ellen White. Desculpe, no livro Parábolas de Jesus. Acompanhe comigo a leitura. A veste branca de inocência foi usada por nossos primeiros pais, quando foram postos por Deus no Santo Éden. Viviam eles em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Todas as suas afeições eram devotadas ao Pai Celeste. Luz bela e suave, a luz de Deus envolvia o santo par. Esse vestido de luz era um símbolo de suas vestes espirituais, de celeste inocência. Se permanecessem leais a Deus, continuaria sempre a envolvê-los. Observem só essa última frase. Essa última frase ela fala sobre dependência. Enquanto eles se mantivessem leais a Deus, essa glória de Deus, essa luz de Deus continuaria a envolvê-los. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa sombra, isso significa reflexo, isso significa dependência. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 1, quero voltar com você nesse texto. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, entra aqui, surge o tentador. A antiga serpente, Satanás, o diabo, sedutor, enganador, ele disse a Eva que ela poderia se tornar igual a Deus. A grande questão da tentação está no âmago do pecado. Porque o próprio Lúcifer quis ser igual a Deus, quando ele declarou: subirei o meu trono acima do trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Ele já era o reflexo de Deus, mas ele queria ser igual a Deus. E ele plantou no coração de Eva esse mesmo desejo. A serpente, capítulo 3, versículo 1, sagaz, arum, sagaz, astuto, esperto, sutil. A serpente astuta e sagaz disse para a mulher que se ela comesse do fruto, ela se igualaria a Deus. Sereis como Deus, diz a serpente, sereis Kelohim, no hebraico. Como Deus, igual a Deus. E Eva foi seduzida, ela desejou ser igual a Deus. E ela viu que o fruto era bom e desejável para lhe dar tudo isso que ela começou a sonhar. E ela tomou do fruto e comeu. E o pior aconteceu, queridos. Aquilo que era para tornar o ser humano igual a Deus, segundo a tentação, o fruto que era para tornar a mulher igual a Deus, fez o contrário, separou o ser humano de Deus. Observem só esse raciocínio, o engano da serpente. Adão e Eva eram semelhantes a Deus. Eles foram criados à semelhança de Deus. Ao comerem do fruto, ao invés de se tornarem Kelohim, iguais a Deus, eles perderam a semelhança de Deus e tornaram-se semelhante à serpente. Por quê? Porque a palavra que aparece em Gênesis capítulo 3, versículo 7 e o versículo 11, arumim, é a mesma palavra da raiz arum, que é usada para definir a serpente sagaz. Ou seja, nós seres humanos nos tornamos sagazes. E hoje não é diferente. Deus está nos chamando, queridos, para sermos imagem e semelhança de Deus. Cristo veio para revelar o caráter de Deus a nós. O Espírito Santo está trabalhando para nos atrair a Cristo, para nos levar a Cristo de tal maneira, para nos tornarmos semelhantes a Cristo, mas o inimigo continua a nos seduzir, nos induzindo a desejarmos ser iguais a Deus. Essa mesma tentação acontece hoje. Esses são os enganos da serpente. O Satanás nos tenta de duas formas. Primeiro, com as coisas mundanas, com os prazeres do mundo, com aquilo que nos faz distanciarmos das coisas espirituais, aquilo que nos torna rebeldes contra Deus. Rebelião, isso nos separa de Deus. Mas há uma segunda forma de Satanás nos tentar.
E a segunda forma é por meio de coisas religiosas, quando ele apresenta para nós ideias a respeito da possibilidade de nos tornarmos iguais a Deus. Então passamos a pensar como ele pensa, de subirmos o nosso trono e sermos semelhantes ao Altíssimo. E isso também nos separa de Deus. Se o inimigo não conseguir te afastar de Deus com as coisas do mundo, ele te tentará para que você deseje ser igual a Deus, como ele fez com Adão e Eva. Não tenha dúvidas, querido, de que o engano da pseudo-santificação, ou a santificação distorcida, é muito mais perigoso do que as atrações mundanas. Porque enquanto as atrações mundanas são identificadas rapidamente como sendo algo contrário a Deus, a pseudo-santificação, ou a santa santificação, entre aspas, pode nos fazer achar que estamos nos tornando iguais a Deus, sem percebermos que, na verdade, estamos nos distanciando de Deus. Sobre isso, Ellen White tem um texto em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 549. Ela diz: Ele, Jesus, é um perfeito e santo exemplo, dado a nós para imitação. Não podemos nos igualar ao modelo, mas não seremos aprovados por Deus se não o imitarmos e nos assemelharmos a Ele, de acordo com a capacidade que o Senhor nos dá. Ou seja, queridos, o Espírito Santo está nos dando a capacidade de nos assemelharmos a Deus, como era o plano de Deus ao nos criar. Mas o inimigo continua tentando-nos a acharmos que nós podemos ser iguais a Cristo. Um dos defensores dessa ideia escreveu vários livros. Em um dos seus livros que trata a respeito de santificação, e se você quer saber um pouco sobre essas questões de distorções nesse tema, a mensagem número 3 dessa série, nós vamos abordar um pouco sobre isso, sobre algumas distorções desta mensagem. A respeito de santificação, ele diz, tentando dizer que nós seres humanos precisamos nos igualar a Jesus Cristo, ele chega a afirmar que podemos alcançar o estágio de santidade de tamanha perfeição ao ponto de não precisarmos mais de Cristo. E você vê nessa frase exatamente a pseudo-santificação, porque esta pseudo-santificação acaba tendo o mesmo efeito do pecado, nos leva para um distanciamento de Jesus Cristo. Ellen White afirma o seguinte: quando as pessoas alegam que estão santificadas, dão suficiente evidência de estar bem longe de serem santas, deixam de ver a própria fraqueza e desamparo, olham para si mesmas como refletindo a imagem de Cristo, porque não têm verdadeiro conhecimento dele. Quanto maior a distância entre elas e seu Salvador, tanto mais justas se parecem aos próprios olhos. Livro Santificação, página 8. E ela continua, queridos. Sentimos-nos tristes quando vemos professos cristãos desviarem-se pela falsa e fascinante teoria de que são perfeitos, porque é muito difícil desenganá-los e levá-los ao caminho reto. Eles procuram tornar lindo e aprazível o exterior, ao passo que o adorno interior, a mansidão e humildade de Cristo, lhes está faltando. Ellen White aborda esse assunto de autoperfeição relacionando-o às vestes de figueira que vários seres humanos usam depois que Adão e Eva passaram a usar pela primeira vez. Ela menciona que muitos seres humanos usaram roupas de figueira. Ela menciona assim: ao entrar o pecado, porém, cortaram a sua ligação com Deus. Desapareceu a luz que os aureolava. Nus e envergonhados, procuraram suprir os vestidos celestiais, cozendo folhas de figueira para uma cobertura. Isto fizeram os transgressores da lei de Deus, desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram.
Colheram folhas de figueira para cobrir a nudez causada pela transgressão. Cobriram-se com vestidos de sua própria feitura. Por suas próprias obras procuraram encobrir os pecados e tornar-se aceitáveis a Deus. E ela continua dizendo: isto jamais pode ser feito, porém. O homem nada pode idear para suprir as perdidas vestes de inocência. Nenhuma vestimenta de folha de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado por quem se assentar com Cristo e os anjos na ceia das bodas do Cordeiro. O pecado desligou o ser humano de Deus e esse é o nosso maior problema. Tentarmos resolver os nossos problemas sozinhos, por meio de ações humanas, é tentar reproduzir ou produzir folhas de figueira, vestes com folhas de figueira. Quando isso acontece, ocorre um dos maiores e mais frequentes enganos de Satanás. Nos sentimos vestidos, sem contudo percebermos que estamos totalmente nus. A grande falácia, queridos, é que muitas vezes tentamos fazer isso. Nós produzimos obras religiosas, lemos a Bíblia, oramos, fazemos listas de coisas para mudar, para abandonar, e depois percebemos que ainda continuamos diferentes de Cristo. Porque muitas vezes o nosso foco está em nós mesmos e não em Cristo Jesus. E nós precisamos tirar o nosso foco de nós mesmos e colocar o foco totalmente em Cristo e deixar que Cristo faça a obra de santificação em nossa vida. E toda a glória será dele. E quanto mais ele nos santificar, mais perceberemos que pecaminosos somos. A grande questão não está só no pecado de nos desligarmos de Deus, mas quando nos desligamos de Deus, nós acabamos nos ligando muito à serpente e nos tornando semelhante a ela. No livro de Deuteronômio, no capítulo 23, há uma expressão aqui usada para a palavra nudez. No capítulo 23, versículo 14, o Senhor Deus fala sobre o povo de Israel, e ele diz assim: portanto, o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento, para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa vergonhosa, ou indecente, ou nudez, e se aparta de ti. Essa nudez que traz vergonha, coisa indecente. Em algumas versões diz assim: coisa feia, imunda, impureza, vergonhosa. Há uma relação muito grande desse texto com Isaías 64:6, quando trata as nossas obras humanas semelhantes a trapos de imundícia. Tudo o que conseguimos produzir é coisa feia para Deus. E o Senhor, Ele não quer ver em nós coisas feias. Somente a obra de Deus pode trazer em nós uma verdadeira santificação. E eu quero concluir essa mensagem, queridos, com uma das parábolas impressionantes sobre os últimos dias, que está em Mateus capítulo 22. Você conhece essa parábola? Eu não vou ler toda ela. Conta a parábola de um rei que fez uma festa. Ele queria celebrar bodas do seu filho, e ele manda os servos chamar então os convidados, mas os convidados começam a negar o convite. Então outros servos são enviados. E esses convidados, além de negarem o convite, ainda matam os servos. Então o rei manda a sua comitiva, o seu exército, e aniquila aquelas cidades daqueles convidados. E manda chamar os pobres, os desvalidos, as pessoas que estão nas ruas. E diz assim: está pronta a festa, venham para bodas. E eles saíram então os servos para as estradas e reuniram todas as pessoas. E agora vieram, e o texto diz, queridos, que havia uma roupa especial, separada para todos aqueles que iam participar das bodas. E no verso 11, o rei entra na festa. Os convidados estão lá dentro, usufruindo da mesa. E então o rei começa a ver aqueles que estão à mesa. E o verso diz que ele notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. E ele pergunta: amigo, como você entrou aqui? E ele responde: nada. Ele não tem nada para falar. Ele emudeceu.
ele não tem argumentos, ele não tem nem desculpas. Haverá um dia, queridos, em que o Senhor vai olhar para nós e dizer: onde estão suas roupas? E nós não teremos nada para dizer. Não haverá argumento nenhum. Porque o tempo de nos vestirmos terá passado e não haverá nada para fazer. E Ellen White trata desse capítulo, e eu quero sugerir a você uma leitura em casa com a sua família, com muita calma, o capítulo 23. O capítulo 24 do livro Parábolas de Jesus. Ela trata só desta parábola. E eu separei algumas gemas deste capítulo para compartilhar com vocês nessa parte final. Eu vou ler uma sucessão de versos de Ellen White. E alguns outros eu vou citar aqui. O exame dos convidados pelo rei representa uma cena de julgamento, diz ela. Os convidados à ceia do Evangelho são os que professam servir a Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nem todos os que professam ser cristãos são discípulos verdadeiros. Antes que seja dada a recompensa final, precisa ser decidido quem está apto para participar da herança dos justos. Essa decisão deve ser feita antes da segunda vinda de Cristo. Página 310. Ela continua, na página 310 ainda, dizendo assim: pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que aceitam como Salvador pessoal. Na página 311, ela afirma: este vestido fiado nos teares do céu não tem um fio sequer de origem humana. E na página 312, ela continua: ao nos sujeitarmos a Cristo, o nosso coração se une ao seu, a nossa vontade emerge em sua vontade, o nosso espírito torna-se um com o seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativos a Ele e viveremos a sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e desconformidade do pecado, mas verá as suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Ellen White aqui está abordando que a nossa grande questão não é simplesmente uma questão de religião superficial. Aliás, ela afirma que não é o bastante, ela vai dizer aí em algumas páginas desse capítulo, não é o bastante ser religioso, não é o bastante conhecer a Bíblia, não é o bastante orar, não é o bastante saber que Jesus é o Salvador, não é o bastante frequentar a igreja, não é o bastante crer na teoria da verdade, não é o bastante fazer profissão de fé em Cristo. Em outras palavras, não é o bastante ser batizado. Eu posso estar batizado, eu posso ter o meu nome registrado no livro da igreja, diz ela nesse capítulo. Leia em casa com a sua família. Mas ela diz que a verdade deve ser plantada no coração humano. Ela diz que Cristo deve dirigir a nossa vida por meio do Espírito Santo. Ele deve regular as nossas afeições, e todo o caráter deve ser estampado com a expressão divina. Jesus quer estampar em nós a sua imagem e semelhança, ou seja, Ele quer nos vestir com o seu caráter, com a sua glória, e essa obra está disponível gratuitamente para nós. Ela diz ainda que cada jota e cada tio da palavra de Deus deve ser reproduzido na vida diária. Quantas vezes lemos a Bíblia sem pensar no que estamos lendo? Quantas vezes lemos a Bíblia sem refletir no que estamos lendo? Quantas vezes lemos a Bíblia sem tomarmos uma decisão a respeito do que lemos? Sabemos o que está escrito, mas não queremos seguir. Isso é um estado aberto de rebelião contra Deus. Não pense, queridos, que a salvação chegará a nós enquanto estivermos vivendo essa religião superficial. O Senhor Jesus quer nos vestir por completo. Ele quer nos tornar semelhantes a Cristo. Na página 315, o homem que foi à ceia, sem as vestes da boda, representa a condição de muitos que estão vivendo hoje em dia.
professam ser cristãos, reclamam as bênçãos e privilégios do Evangelho, contudo, não sentem a necessidade de transformação de caráter. Nunca sentiram verdadeiro arrependimento dos pecados, não reconhecem a necessidade de Cristo, nem exercem fé nele, não venceram as suas inclinações para a injustiça herdadas e cultivadas, contudo, pensam ser bastante bons em si mesmos e confiam em seus próprios méritos, em vez de nos méritos de Cristo. Como ouvintes da palavra, vão ao banquete, mas não tomaram a veste da justiça de Cristo. O próximo texto, ela diz assim: muitos que se chamam cristãos são meros moralistas humanos. Recusaram a dádiva que somente podia habilitá-lo para honrar a Cristo como representá-lo ao mundo. A obra do Espírito Santo lhe é estranha. Não são praticantes da palavra. Os princípios celestes que distinguem os que são um com Cristo dos que se unem ao mundo tornaram-se quase indistintos. Os professos seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é imperceptível. O povo está se subordinando ao mundo, às suas práticas, costumes e egoísmos. A igreja passou para o mundo, transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a igreja, na obediência da mesma. E diariamente a igreja está se convertendo ao mundo. É triste, queridos, ler esse texto na palavra profética, porque é um texto que fala da realidade da igreja de Laodiceia. Uma igreja composta de pessoas que foram criados à imagem de Deus. Mas o inimigo vem nos tentando a nos distanciarmos de Deus, ou pelo mundanismo, ou pela pseudo-santificação, de nos igualarmos a Deus. Nessa grandiosa falta de equilíbrio, há inúmeros questionamentos a respeito da verdade. E muitos seres humanos vão deixando o tempo passar e vão percebendo que estão vivendo tudo bem, estão vivendo bem, lendo a Bíblia, assistindo algumas mensagens, tomando até algumas decisões, mas não percebem que estamos vivendo nos últimos dias, antes do fechamento da porta da graça. Eu quero apelar ao seu coração hoje. Quero apelar ao seu coração. Eu quero citar um dos textos finais dela no capítulo 24 de Parábolas de Jesus. Ela diz que não haverá oportunidade futura para os homens. Ela diz assim, que os homens só poderão se preparar para a eternidade agora. É nessa vida que devemos trajar as vestes da justiça de Cristo. Essa é a nossa única oportunidade, diz ela, de formar o caráter para o lar que Cristo preparou para aqueles que obedecem os seus mandamentos. O tempo passa muito rapidamente. E é por isso que lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, fala que Jesus vem como um ladrão. E ele vem como um ladrão e é um alerta, dizendo assim, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não sejam vistas as suas vergonhas. Você quer aceitar Jesus agora? Você quer aceitar esse apelo agora de dizer, Senhor, é hoje que eu preciso. É hoje que eu preciso de renovação. É hoje que eu preciso renovar essa minha experiência contigo. É hoje, Senhor, que eu quero uma vida totalmente nova, um viver totalmente consagrado. A música que você vai ouvir agora é uma canção que fala de uma entrega. E o Senhor diz assim, eu quero te tocar, eu quero te transformar. E a nossa resposta é, Senhor, toma o meu viver. Senhor, eu consagro o meu viver a Ti. Senhor, toma-me em Tuas mãos. Senhor, toma e transforma o meu coração. Enquanto você ouve essa canção,
Eu quero chamar você para essa entrega. Peça para Jesus cobrir você com as vestes de Cristo e que eu e você possamos nos tornar semelhantes a Cristo. Tu és Deus para sempre, Senhor do universo, e hoje entrego a Ti o meu viver. Nada tenho a Te oferecer, mas meu ser Te entrego, de joelhos o busco com fervor. Marca o meu viver, eu quero a diferença ser. Me criaste pra o servir. Toma, ó Deus, meu viver consagrado, quero ser. Toma, ó Deus, em Tua mão e transforma meu coração ao Senhor, meu viver. Vou seguir seu caminho, vou cumprir sua vontade e buscá-lo aonde quer que eu for. A tua graça é perfeita, vem meus passos guiar. Concede-me a força pra vencer. Sua marca já deixou e toda a diferença faz, pois me criaste pra o servir. Toma, ó Deus, meu viver consagrado, quero ser. Toma, ó Deus, em Tua mão e transforma meu coração ao Senhor, meu viver. Toma, ó Deus, o meu viver consagrado, quero ser, quero ser. Toma, ó Deus, meu viver consagrado, quero ser. Toma, ó Deus, em Tua mão e transforma o meu coração ao Senhor, meu viver ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, meu viver.
Todos os dias o Senhor está trabalhando por nossa salvação. Mas o único instante que temos é agora. E o Senhor diz: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz. A palavra de Deus foi aberta hoje. E o Senhor fez um convite. O Senhor quer nos vestir com a sua justiça. E eu quero orar agora, para que todos nós estejamos vestidos com as vestes de Cristo. Vamos nos apropriar das promessas de Deus. Você não precisa sentir. O inimigo muitas vezes nos tenta para que sintamos algo diferente. A nossa vida não é sentimental, queridos. Nós temos que nos apropriar da palavra de Deus. E ao confiarmos na palavra de Deus e agirmos de acordo com a palavra de Deus, o Senhor transformará o nosso coração de maneira imperceptível. Nós seremos os últimos a percebermos essa transformação, essa mudança. Às vezes nos apegamos aos sentimentos e sofremos com isso. Deixe o Senhor tocar todos os dias com a palavra. Vamos orar. Nosso Deus, a Tua palavra nunca volta vazia. E o Senhor nos fez o convite especial para abrirmos a porta da nossa vida, do nosso coração, à obra do Espírito Santo, a obra de Jesus Cristo, para nos vestir com o caráter de Cristo Jesus, com a glória de Cristo Jesus, e nos tornar semelhantes a Cristo. Retira de nós, Senhor, o amor, a paixão, os prazeres pelas coisas mundanas. E retira de nós também, Senhor, a distorção religiosa de nos igualarmos a Deus. E ajude-nos a compreendermos a obra maravilhosa que o Senhor está fazendo e quer fazer em nosso coração. Transforma-nos, torne-nos semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus. Amém.